Pentágono investiga a colisão no ar entre um jato da American Airlines e um helicóptero do Exército dos Estados Unidos. Presidente Trump quer usar Guantánamo para deter imigrantes ilegais. E o governo da Flórida reagiu positivamente sobre a ideia do presidente Trump. Tem ainda as notícias do Brasil e as internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O Pentágono investiga a colisão no ar entre um jato da American Airlines e um helicóptero do Exército dos Estados Unidos. O desastre aconteceu na capital americana, Washington, D.C., nas proximidades do aeroporto internacional Ronald Reagan. Não houve sobreviventes. Até a tarde desta quinta-feira, mais de 20 corpos haviam sido resgatados. 67 pessoas estavam a bordo quando as aeronaves se chocaram na noite de quarta-feira. O acidente tem mobilizado diversas equipes de resgate que enfrentam temperaturas extremas em busca dos corpos das vítimas. O presidente Donald Trump diz que o país está em luto e também criticou a segurança aérea. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para a expansão de um centro de detenção de imigrantes na Baía de Guantánamo. A base naval dos Estados Unidos em Cuba tem sido usada ocasionalmente há décadas, inclusive para manter haitianos e cubanos resgatados no mar. O Departamento de Defesa e Segurança Interna americano deve começar a preparar a instalação do local para receber 30 mil imigrantes. O centro de detenção na Baía de Guantánamo foi criado pelo presidente George W. Bush para deter suspeitos militantes estrangeiros após ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Restam 15 detidos na prisão. E o governador da Flórida reagiu positivamente sobre a ideia do presidente Trump de enviar imigrantes ilegais detidos para a Baía de Guantánamo. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O governador Ron DeSantis postou nas redes sociais sobre o anúncio do presidente Donald Trump de abrir 30 mil leitos na Baía de Guantánamo, em Cuba, para abrigar imigrantes ilegais criminosos. DeSantis disse que, abre aspas, ficarei feliz em enviar voos da Flórida para lá com os deportados a tiracolo, fecha aspas. Em outras postagens, ele continuou falando sobre imigração ilegal, depois de ter passado o dia em mesas redondas em Titusville e em Fort Myers. Autoridades participaram dessas reuniões. Ou seja, o governador ainda não está convencido da eficácia do projeto de lei aprovado pelos legisladores. DeSantis voltou a criticar os parlamentares. Segundo ele, é uma perda de tempo para o que ele diz, abre aspas, meia medida, fecha aspas. E o trágico acidente aéreo em Washington, D.C., entre um voo da American Airlines e um helicóptero militar, impactou voos no aeroporto de Orlando. Por causa do acidente, o aeroporto de Washington, D.C. ficou fechado durante a manhã desta quinta-feira. Orlando tem pelo menos 4 companhias aéreas que voam dentro e fora do aeroporto de Washington. As operações, tanto de partidas e chegadas, precisaram ser canceladas. De acordo com a administração, voos para outros destinos estão operando normalmente. E um bebê de 2 anos foi resgatado depois de ser deixado sozinho em um carro por quase 2 horas, enquanto a mãe e o namorado bebiam em um bar em Edgewater. Uma mulher que passava pelo local foi quem viu a situação e ligou para o 911. Segundo a polícia, a criança foi encontrada chorando e estava com as pernas frias, pois a temperatura no momento era de cerca de 10 graus Celsius. Christina Vitucci e Joshua Harris foram presos sob a acusação de negligência infantil. A justiça determinou uma fiança de $5 mil e ordenou que o casal ficasse longe da criança. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um novo integrante que se junta ao Walt Disney World. Trata-se de um filhote de tigre. Confira. Baxu é o nome dele, inspirado em um prato de almôndegas da Indonésia, de onde vem a espécie. O filhote de tigre de Sumatra tem 4 meses
Ele é acompanhado por um programa coordenado pela Associação de Zoológicos e Aquários, que protege espécies ameaçadas de extinção. O desenvolvimento do filhote é supervisionado pelos olhares atentos de uma equipe de cuidados do Animal Kingdom. A estreia dele diante do público foi ao lado da mamãe tigre, a Sony, numa selva dentro do parque. Ele ficou um pouco tímido, mas foi encorajado pela mãe. Baxo é o primeiro filhote de tigre nascido no reino animal da Disney em 7 anos. Agora, os visitantes devem torcer para que ele queira dar o ar da graça, pois a administração do parque deixou claro que o filhote é quem vai decidir se quer ou não se juntar à mãe no habitat. Esta semana, as baixas temperaturas mudaram a paisagem nas cataratas do Niágara. O frio extremo cobriu as cataratas do Niágara com uma grande quantidade de neve e gelo. Imagens capturadas esta semana mostram que o cenário está bem diferente da paisagem icônica. Os turistas, claro, se encantaram. Oh, it's incredible. I saw it 20 years ago in the middle of the summer, and this is a very different look, obviously. It's a little brisk out here, but we wanted to take a little detour and come and see it in the middle of the winter. Have you ever seen anything like this before? No, first time. I've seen quite a few waterfalls, but this is something else. A seguir, no Brasil, a Selic sofre o 4º aumento consecutivo e tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark e região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. A correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. Boa noite a todos. Por meio do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil anunciou na quarta-feira a criação de um grupo de trabalho com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. A ideia é trocar informações sobre os brasileiros que vão ser deportados e a operacionalização dos voos de deportação. O objetivo é permitir que haja acompanhamento em tempo real dos próximos voos. Na terça-feira, o governo brasileiro anunciou que vai montar um posto de acolhimento humanitário
no Aeroporto Internacional de Cofins, em Minas Gerais, para receber os cidadãos deportados. A mobilização ocorreu após a chegada do voo polêmico, que trouxe 88 brasileiros dos Estados Unidos na última sexta-feira. E um homem foi preso em flagrante suspeito de violentar a própria filha, uma adolescente de 13 anos. Os abusos teriam sido praticados dentro de um hospital. O caso foi registrado no município de Rodrigues Alves, no Acre. Segundo a polícia, a violência sexual ocorreu no início do mês, quando a vítima estava internada numa unidade de saúde. De acordo com as autoridades, o homem chegou no hospital embriagado para acompanhar a filha e se aproveitou da situação de vulnerabilidade para cometer o crime. A menina é criada pelos avós paternos e não convive com o suspeito. Segundo o boletim de ocorrência, além do abuso, a adolescente ainda sofreu ameaças. No início da semana, o homem tentou praticar um novo abuso, mas a menina conseguiu pedir ajuda por meio de mensagens enviadas para familiares. E a taxa Selic sofreu o 4º aumento consecutivo e está no maior nível desde setembro de 2023. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, elevou a taxa em 1 ponto percentual na última reunião realizada na quarta-feira. Agora, a taxa básica de juros no Brasil passou de 12,25% para 13,25% ao ano. O aumento vem atrelado à alta recente do dólar e às incertezas em torno da inflação e da economia global. A alta já era esperada pelo mercado financeiro e já havia sido anunciada pelo Copom em dezembro do ano passado. A Selic é a forma que o Banco Central usa para controlar a inflação. A taxa influencia todas as taxas de juros do país, como, por exemplo, empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, publicou, na quarta-feira, um alerta laranja de chuvas intensas para o centro-sul do Brasil. E essa condição vale para 22 estados, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Todos precisam se preparar para grandes volumes de água até sexta-feira, dia 31. O IMET não descarta a possibilidade de mais de 100 milímetros nessas regiões. Vale lembrar que na última semana choveu em São Paulo, em apenas 2 horas, quase a metade do que era esperado para o mês inteiro de janeiro. Esse volume de chuva pode ser considerado o mais intenso desde fevereiro de 2020. Além de muitos transtornos com ruas e avenidas que ficaram alagadas e carros submersos. A água também invadiu estações de metrô na capital. 3 pessoas perderam a vida e mais de 180 mil casas ficaram sem energia elétrica. E um dos pontos turísticos mais visitados pelos brasileiros agora vai ganhar um novo empreendimento. Confira. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um dos destinos preferidos dos brasileiros, vai ganhar uma torre de observação de mais de 50 metros de altura. Ela começou a ser construída no ponto mais alto do Morro da Aguada, a 240 metros acima do nível do mar. A inauguração está prevista para o último trimestre deste ano. Batizada de Super Giro Tower, a torre vai garantir vistas panorâmicas da região e das belas praias de Balneário Camboriú. A cabine de observação tem capacidade para acomodar até 50 pessoas ao mesmo tempo e até 1.000 visitantes por hora. Segundo o Ministério do Turismo, Balneário Camboriú tem atraído turistas de todos os cantos do país e foi o 3º destino catarinense mais visitado do Brasil durante o Réveillon de 2024, com mais de 2 milhões de pessoas na virada do ano. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E a construção do maior telescópio do mundo tem avançado no deserto do Atacama. A construção de um telescópio extremamente grande tem avançado no deserto do Atacama, no Chile.
O projeto do Observatório Europeu do Sul vai custar 1,45 bilhão de euros e tem previsão de ficar pronto para realizar as primeiras observações científicas no fim de 2028. Va a impactar en prácticamente todas las áreas de la astronomía. Vamos a poder ver cómo se formaron las primeras galaxias al comienzo del universo, las primeras estrellas, y en particular vamos a poder estudiar si en las atmósferas de esos mundos en torno a outras estrellas existem indícios de vida. Conhecido pela sigla ELT, ele será o maior telescópio óptico infravermelho do mundo, com um espelho primário segmentado de quase 40 metros de diâmetro, composto por 798 peças. Os espelhos estão praticamente prontos para a montagem. I mean, this is a major challenge. First of all, to implement such kind of process, because in astronomy, not typically you are implementing serial processes, production processes. O local de instalação é um dos melhores pontos do planeta para observação astronômica, no Cerro Armazones, a 3.046 metros de altura, em meio ao árido deserto do Atacama. El telescopio extremadamente largo, grande, de la ESO, que hoy día es el más grande que se está construyendo, seguramente va a abrir ventana donde hoy día no lo sabemos y va a revolucionar absolutamente lo que el conocimiento de la astronomía que la humanidad tiene hoy día. Mais 3 reféns israelenses sequestrados pelo Hamas puderam reencontrar os familiares. Os reféns israelenses estavam em Gaza e foram libertos nesta quinta-feira. A soldado Agan Berger foi entregue à Cruz Vermelha. O reencontro com os pais aconteceu no hospital, onde ela recebeu atendimento médico. Outras 2 mulheres também foram libertas. Em troca, Israel deve soltar 110 prisioneiros palestinos. As ações fazem parte do acordo de 19 de janeiro, que pôs fim em 15 meses de conflito na faixa de Gaza. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.